E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre alguns eventos que vão acontecer depois da vinda de Jesus. Isso é muito importante, porque você precisa ter essas peças em mente para que você consiga encaixar os eventos quando eles acontecem e quando eles deixam de acontecer. Vamos partir do princípio lá de Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, vai falar acerca da vinda de Jesus, junto com a igreja, que ali começa as bodas do Cordeiro depois que cai a grande Babilônia. E ele vem para fazer justiça aos santos, ele vem para fazer a guerra santa que está lá em Joel, capítulo 3, versículo 9. Ele vem para fazer aquilo que nós chamamos e que a Bíblia chama também de Armagedon. Na verdade, Armagedon é o nome do local, ele vem fazer guerra ali no Armagedon. Tá. Então você tem a cena de Jesus voltando, você tem ali a cena de Jesus ele descendo com a igreja e ele começa a fazer uma campanha de guerra que vai desde Bosra, né, Edom, e sobe até lá no Armagedon, passando por Jerusalém e tudo mais. Teve isso em mente? Essa é a cena que acontece quando Jesus desce com a igreja. Não é assim que está o planeta Terra, né? Não é assim que está todo o sistema abalado, estrelas do céu caindo, o sol se tornou negro, a lua em sangue, o céu foi enrolado como um pergaminho. Não tem nada novo no céu e não tem uma terra nova ainda. Por que não existe um novo céu, uma nova terra ainda nessa vinda de Jesus? Nós vamos saber por quê. Em Ezequiel, vou abrir aqui com você no capítulo 39, vai dizer assim, a partir do versículo 9. Preste atenção, coisas que vão acontecer depois da vida de Jesus, e por isso que nós não acreditamos que a Nova Jerusalém ela desce de imediato. Aquele momento é o momento do arrebatamento da igreja, né? E quando a igreja está descendo com a Nova Jerusalém. Nós não acreditamos nisso. Por quê? Bom, em Ezequiel, no capítulo 39, vai dizer assim, ó, versículo 9. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Então, durante 7 anos, habitantes da cidade de Israel, eles vão estar queimando rodelas, arcos, flechas, bastões, lanças, todos os instrumentos de guerra. O povo de Israel estará ainda catando, né, vamos colocar assim, catando, recolhendo todos os instrumentos de guerra, para você ver quanto tempo ainda vai levar, né, para poder recolher todos os instrumentos de guerra ali da cidade. Serão 7 anos fazendo isso. E não somente isso, e também diz assim, versículo 11, e sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e espantarão os que por ele passarem, ali sepultarão Gog toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel, e olha que agora começa a entrar um grupo que não é igreja, mas que é chamado de casa de Israel, olha o que eles vão fazer. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses. Para o quê? Purificar a terra. Então você prestou atenção nos eventos? Jesus vem com a igreja e tem um Armagedon. O Armagedon tem milhares e multidões de pessoas que estão morrendo. Por isso é o vale da decisão, das multidões. Então morrem multidões de pessoas ali, né, em Israel, em toda a Palestina, no vale da decisão, ali no Armagedon, Gog e Magog, geral morre ali. Multidões e multidões, como diz o profeta. Esses cadáveres que estão ali, o que acontece? Eles estão contaminando a terra. Todos esses cadáveres estão contaminando a terra. Terra esta que, na profecia das 70 semanas de Daniel, o Senhor
disse que iria purificar. Está aqui em Daniel, no capítulo 9, no versículo 27. Olha o que diz aqui. É versículo 24, na verdade, né? Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Deus, o povo dele, e sobre a santa cidade. Para fazer o quê? Para extinguir as transgressões, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir o santo dos santos. Então, 70 semanas estão determinadas para que viesse a purificar, expiar o pecado, trazer justiça. Não somente a igreja, mas também a cidade. O que significa que depois que completar as 70 semanas, toda essa profecia vai acontecer. Acontece primeiro com a igreja, mas e a cidade? Bom, a cidade ela está um caos. Ela acabou de vir de uma guerra. Então, primeiro tem que se purificar, como diz aqui no versículo 12 de Ezequiel 39. 7 meses para purificar a terra. A terra não está purificada. Por quê? Porque aquela terra é santa. Lembra lá de Mateus, no capítulo 24? Eu vou ler aqui para você o texto de Mateus, capítulo 24. Quando Jesus for falar da grande tribulação, olha o que ele vai colocar aqui, ó, no versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel estiver no lugar santo. Que lugar santo é esse? Que essa abominação vai estar? Em Lucas 21, ele vai dizer que lugar santo é esse. Lucas 21 vai dizer assim, ó. Lucas 21, 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Que é exatamente o que Mateus está falando. Só que Mateus ele vai dizer quando vocês virem a abominação da desolação. E Lucas vai dizer quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos. Essa abominação da desolação, que é justamente esses exércitos inimigos, né, juntamente também com o anticristo, estiverem em Jerusalém, eles estão no lugar santo. Porque Jerusalém é o lugar santo, como diz Jesus, não jurei por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Você não jura nem pelo céu e nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E Jerusalém, a santa cidade, foi profetizada nas 70 semanas de Daniel, que ela também seria purificada. Então você está vendo o seguinte, que depois que Jesus volta, é que começa o extermínio das nações ali. Aquele espaçamento de terra está com uma multidão de multidões de gente morta. Até aos freios do cavalo. São 300 quilômetros de pessoas, um em cima da outra ali, né, empilhadas, pessoas mortas. E aí olha que interessante. No versículo 14 diz assim: e serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que estiverem ficados sobre a face da terra, para a purificarem. Durará 7 meses este trabalho. E aí, versículo 15 diz: e os que passam pela terra e atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará o pé um sinal até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná, multidão. Assim purificarão a terra. Então, a terra precisa de um processo de purificação. Ela não será pura de imediato na volta de Jesus, como está lá em Apocalipse 21. Antes da descida da Nova Jerusalém, já tem um céu e uma terra restaurada. Vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram, eis que tudo se fez novo e o mar já não existe. E vi também a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, antes da Nova Jerusalém chegar aqui na terra, o céu e a terra já estão
purificados, renovados, restaurados. Já se passou o primeiro céu e a primeira terra. Agora é o 8º dia, né? O primeiro céu, a primeira terra é dos 7 primeiros dias. O 8º dia é um outro momento nunca vivido pela história. Então, quando a gente compara o que está ali em Apocalipse 21 com a cena do que está acontecendo na Terra, no momento em que Jesus volta, são episódios, coisas totalmente diferentes. Você não consegue coadunar uma coisa com a outra. E não somente isso, por que a Terra precisa ser purificada? Aqui em Ezequiel, no capítulo 43, vai dizer o seguinte, ó. Ezequiel, capítulo 43. Vamos lá, ó. Vai dizer assim, versículo 6. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e o homem se pôs junto de mim. E me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. O pessoal acha que ele está falando do templo aqui. O versículo vai continuar dizendo por que é ali, tá? E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, ou seja, nos montes. Então, quando ele está falando ali, ó, aqui onde eu colocarei a planta dos meus pés para sempre, e aonde não vai haver mais contaminação, ele está falando dos montes. Os montes não haverá mais contaminação. É ali porque ali o Senhor habitará para sempre. Aí vai dizer assim, versículo 8, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu o consumi na minha ira. Então ele está trazendo um retrato lá de trás, dizendo, olha, quando tinha o templo de Salomão, eles contaminavam, eles faziam isso e faziam aquilo, né? Só que agora isso não vai mais acontecer. Não vai haver mais esse tipo de prostituição. Aí olha o que diz versículo 9. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então, para que a glória do Senhor entre em Jerusalém, que o Senhor Jesus possa habitar em Jerusalém para sempre, primeiro tem que se purificar a terra, tirando os cadáveres. Isso é mais uma prova, até porque tem pessoas que acreditam que aquela porta dourada lá é a porta fechada, né, de Ezequiel. Não é a porta fechada de Ezequiel. O Senhor entrou por ela, né, e a porta não vai se abrir mais. Não tem só uma porta. A profecia fala de 6 portas, e das 6 portas, uma não abre. Né? E o texto é bem claro, que daquela porta ali tem que haver 6 guardas. Naquela porta ali tem que haver 7 degraus. Naquela porta ali, você vê que o príncipe entra naquela porta e faz uma refeição. Né? Não é só pegar a expressão porta fechada. Tem que pegar todo o contexto dessa porta fechada. É como você pegasse um ponteiro de um relógio e dissesse aqui, ó, se cumpriu a profecia, está aqui o relógio. Não, cadê ali os outros ponteiros? Cadê os números? Cadê a mola? Cadê a bateria? Cadê a pulseira? Cadê a lente? Né? Não adianta pegar só o ponteiro e dizer, ó, se cumpriu a profecia, está aqui o ponteiro. Não, tem toda uma engrenagem ali funcionando ao mesmo tempo, né? Na mesma hora. E não pegar apenas um aspecto e dizer se cumpriu. Não, está errado, não é assim que funciona. Mas o que eu quero que você entenda é que essa profecia aqui, ela se cumpre justamente, a profecia da habitação do Senhor no templo, para ela se cumprir, primeiro tem que se tirar os cadáveres. Olha que interessante que até na porta dourada tem um cemitério ali aos pés da porta. Como é que se cumpriu isso? Não tem como se cumprir. Então, você observa o seguinte, que a profecia, ela
tem um passo a passo. Qual é o passo a passo? Primeiro, Jesus vem com a igreja, tem o Armagedon, serão 7 anos pegando todas as armas e queimando, 7 meses para purificar a terra. Aí depois que purificar a terra, o Senhor, então, a glória do Senhor então entra no templo ali, né? E ele passa a habitar com os homens. Existe todo um processo para isso. Não é pegar Apocalipse 21, Jesus voltou, é novo céu, nova terra. Não é isso. Né? Existe um novo céu e nova terra, ele é algo que ele é recriado, é um processo de transição. O que está ali em Apocalipse 21 já está estabelecido antes mesmo da Nova Jerusalém descer. Né? Ela já aparece numa cena onde já está tudo renovado, o mar já não existe, a gente entende que o mar são as nações rebeldes, e ao passo que as nações rebeldes estão ali, né? Esperando Jesus voltar. É uma cena totalmente diferente de Apocalipse 21. Então você compreendeu que Ezequiel 39 é um texto importante. Para quê? Para que você venha a compreender que depois do Armagedon, depois do tribunal de Cristo, né, depois que ficarem ali já todos aqueles que vão participar do reino milenar, ainda existe um processo, né, de purificação da terra. E esse processo vai levar aí meses até se concluir. Né? E aí sim é que o Senhor vem, como diz o texto, ele passa a habitar no meio deles, né, para sempre. Ele só passa a habitar depois que retira todos os cadáveres. Né? Então, Deus só considera a habitação dele depois que se tira os cadáveres. Não é assim. A gente vai ficar pisando um monte de gente morta, a Nova Jerusalém vem e desce e se coloca diante de um monte de cadáveres. O reino de Deus não é bagunça não, meu irmão. Isso não é bagunça não. Né? Estão confundindo as coisas aí. Tá? Então a gente tem que colocar os pingos nos is para que você venha a compreender o passo a passo paulatino de como que funciona o processo de restauração, porque Deus trabalha com processo de transição, sempre foi assim, sempre foi processo de transição. E tudo que está em Ezequiel do 40 a 48 é um outro processo de transição para Israel, porque eles vão reconhecer Jesus agora, né? No finalzinho, vai ser no finalzinho ali que eles vão reconhecer Jesus. Né? Então eles terão que passar por esse, o Israel na carne, vai ter que passar por esse processo de transição de tudo que está ali em Ezequiel para então entrar no reino eterno. Né? Então Deus trabalha dessa forma, não é papum. Né? A única coisa que é papum é a ressurreição do nosso corpo. E mesmo assim nós recebemos o penhor do Espírito, né? Que é a garantia para a ressurreição. Deus trabalha com transição. Tá? Então não é um novo céu e nova terra de imediato. Até porque o profeta João ele vai dizer o seguinte, né? Eis que vi novo céu, nova terra, no singular. Isaías e Pedro vai colocar no plural. Por que que Isaías e Pedro é no plural e João é no singular? Porque em Isaías e em Pedro, Jesus está na terra, mas o Pai está no céu. Então ainda existem céus, ainda existe firmamento. Mas no reino eterno não vai existir mais céus. Por quê? Porque o Pai vai estar aqui na terra. Né? Então não vai ter esse firmamento para separar céu e terra. Céu e terra serão um só. Né? Então, novo céu e nova terra. Amém, gente? É isso daí. Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.